teve gol de cria da academia no segundo jogo do Verdão pelo Paulistão 2025. Porém, contudo, todavia, ainda assim, no entanto, entretanto, segundo alguns, e por quanto? Portanto, olha só, o Verdão não conseguiu a vitória. E a imprensa falou. O Abel está fazendo já no Campeonato Paulista. Um time misto contra a Portuguesa, que jogou muito bem, e um outro time misto hoje. Então hoje jogou o Veiga, jogou o Aníbal Moreno, jogou o Gustavo Gomes, o Facundo, começando o jogo. Ele foi girando um pouco o elenco. Agora, o desempenho hoje não foi o mesmo desempenho de quarta-feira, né? Quando foi o primeiro jogo contra a Portuguesa. E aí tem vários motivos para isso que a gente vai desenvolver. Mas você perguntou sobre a escalação. É isso. É uma escalação 100% diferente para dosar a carga dos jogadores em início de temporada e também não definir ainda quem são os titulares. Não, e o que chama atenção... desculpa, Felipe. Não, chama atenção só rápido é que além da questão a questão dos jogadores, que como o Eugênio falou que são diferentes, o sistema tático também, né? Então isso mostra que o Abel ele vai ter durante todo o ano, como foi no ano passado também, mudanças de jogadores, de sistemas táticos também, e a gente vai falar muito sobre o jogo vendo os melhores momentos. Vamos lá, melhores momentos na tela. Vou começar até contigo, Fábio. O que você achou desse jogo? O 1-1, um Noroeste que começou melhor. O Palmeiras reage no primeiro tempo, isso sem gols. Os gols saíram na segunda etapa. Queria que você falasse um pouquinho desse jogo, Fábio. Felipe, é um jogo que mostra realmente o momento das equipes, né? Porque é um início de temporada, principalmente para o Palmeiras, né? Que tem pouco tempo de treinamento. Né, como a gente já falou, com uma escalação diferente de quarta-feira, com um sistema diferente, só que um jogo que propiciou o Palmeiras competir, né? Então, assim, para o Palmeiras conseguir esse empate, ele teve que competir, teve que colocar intensidade no jogo, movimentação. O Noroeste é uma equipe, né, muito bem treinada, muito bem escalada também, que dificultou as ações do Palmeiras, principalmente no primeiro tempo. Criou boas oportunidades. A gente pode destacar dois jogadores no primeiro tempo, são os goleiros, né? O Felipe Alves do lado do Noroeste e o Marcelo Lomba do lado do Palmeiras, que acabaram fazendo defesas importantes aí para que o placar se mantivesse no 0-0. Mas acho que foi um bom teste. Felipe, eu vou fazer uma observação. Eu sei a maneira como a gente olha para os estaduais hoje, né? Uma questão, os grandes olham principalmente para os estaduais, mas eu tenho ótimas recordações, assim, porque eu já fui o pequeno, né, que recebeu o grande, e isso aconteceu com o Noroeste hoje. Se o Palmeiras olha para esse jogo como um início de temporada, quase uma pré-temporada para o que vem pela frente, e eu tenho certeza que os jogadores do Noroeste olham como uma final de campeonato, né? Porque é muito importante para eles um jogo desse tamanho, enfrentar um time como o Palmeiras. Então, o estádio lotado, né? Isso mobiliza os jogadores, faz os jogadores terem uma intensidade diferente. Então, eu acho que como teste de competição, eu acho que foi um teste muito interessante para o Palmeiras. Eugênio Leal, agora aí o gol do Noroeste, né? O 1-0. Queria te ouvir sobre esse jogo, agora analisando mais realmente o que aconteceu em campo, Eugênio. O Noroeste, né? Em geral, esses times que não jogam a primeira divisão do futebol brasileiro, nem mesmo a Série B termina um pouco antes, né? Esses times têm um pouco mais de tempo de preparação, de organização. E o Noroeste mostrou ter aproveitado bem essa vantagem, né? Um time muito bem estruturado, um time com a estratégia muito bem definida e executada. Então, conseguiu, na sua defesa, dificultar ao máximo o trabalho do Palmeiras. É claro, em alguns momentos o Palmeiras chegou realmente a criar situações e aí parou nas mãos do goleiro Felipe Alves, até conseguir o gol no segundo tempo, num lance ali que a bola bateu, rebateu, trombou, sobrou e o Thales soube aproveitar. Mas assim, o Noroeste que, além de se defender bem, saía muito bem na velocidade, especialmente com o Carlão, que é o centroavante, autor do gol, e o Pedro Felipe, o 7, jogadores muito insinuantes, né, de força, de tamanhos, jogadores grandes, pesados, assim, que conseguiram dar muito trabalho, assim. Teve um drible do Pedro Felipe em cima do Gustavo Gomes, né? O Fábio, que é zagueiro, ainda é zagueiro, né? Sabe da dificuldade, né? Quando exatamente. O cara daquele tamanho dá um corte em cima do zagueiro, o Gustavo tem que segurar a camisa, caiu e tal, e fez a falta. Mas, do outro lado, o Palmeiras que, jogando fora de casa, então tinha, claro, muito torcedor do Palmeiras, mas tinha muito torcedor do Norusca, né?
que é o apelido do Noroeste, num gramado diferente, um ambiente é outro, então é diferente de você jogar no Allianz com a sua torcida, com o seu gramado, com a velocidade que a bola ganha. Então, acho que o Palmeiras teve mais dificuldades do que no jogo de quarta-feira, também pela proposta do adversário, estratégia tática do adversário, e acabou sofrendo, né, essa derrapada aí, porque se espera a vitória do time grande, né? E ela acabou não acontecendo. O Palmeiras teve que correr atrás do placar, uma vez que saiu, né, perdendo com um belo gol, numa jogada muito inteligente do Noroeste, porque o Palmeiras tinha ali, basicamente, sozinho na marcação no meio de campo. Por quê? Porque estava propondo o ataque o tempo inteiro, e o Aníbal Moreno ficou ali como o único homem de contenção no meio. O Veiga, às vezes, voltava um pouquinho, mas então o Noroeste faz a jogada do seu gol com o meia que se desloca para receber a bola nas costas do Aníbal Moreno. E quando ele recebe essa bola, o lateral já corre para avançar nas costas do lateral do Palmeiras, que ainda era o Giai àquela altura. E, ao mesmo tempo, o Carlão, centroavante, já corre na frente da zaga. Então, é uma jogada que você vê que não acontece por acaso. Está coordenada. E a coordenação vem de treinamento. Então, muito mérito para eles. Palmeiras aqui, naquele momento, deu uma balançada, mas voltou a assumir o controle do jogo, foi buscar o empate e teve chance até de tentar a virada. Já está chegando para participar do Sport Center, Elton Serra, mais um analista aqui da ESPN. A gente começa o programa falando de Noroeste e Palmeiras 1-1. Boa noite para você, Elton, tudo bem? Tudo bem, Felipe? Boa noite para você, boa noite, companheiros, boa noite, fã de esportes. Destacar também nesse jogo, né, a média de idade do Palmeiras de 26 anos, o que traz um pouco do que a gente pode ver nessa temporada. Porque acho que dá para falar muito pouco, o Eugênio, o Fábio Luciano falaram muito bem do jogo, dá para falar muito pouco do que o Palmeiras traz hoje para o restante da temporada em termos táticos e principalmente, né, em termos de jogadores titulares. Mas dá para entender um pouco essa postura que deve ter o Palmeiras na temporada 2025, pensando num calendário muito longo. Né, a gente viu o Mike, talvez o cara mais experiente ali, né, com 32 anos. É claro que tem uns caras que estão há muito tempo, apesar da idade abaixo dos 30, o Rafael Veiga, o Gustavo Gomes tem 31, o Marcelo Lomba, né, que eu acho que eleva um pouco a média de idade com 38, mas foi um jovem Palmeiras numa média de idade razoável, né, para o futebol brasileiro, 26 anos, para enfrentar esse Noroeste, e acabou empatando o jogo. Acho que o resultado, claro, pensando no Campeonato Paulista, é um tropeço, mas pensando no trabalho, Felipe, é absolutamente normal. É o segundo jogo do Palmeiras na temporada. Valeu, Elton. Chegou e para ficar, vamos debater bastante. Eu queria só ouvir o Fábio Luciano sobre o gol do Palmeiras. A gente vai seguir aqui. Porque o primeiro gol profissional do Thales, é muito, muito legal. E segundo, trombada e tal, tem zagueiro que quando chega na área, o Fábio Luciano, que não é pequeno, tá, ele vem pra imagem, ele... Malandro, olha o tamanho do garoto. Benedetti. Benedetti é um animal, sim, hein? É alto, chama atenção pela estatura, né? Muito bom no jogo aéreo. Também magro, né? Passada mais larga. Participa da jogada do gol também, porque ele briga por 2 vezes na entrada da área, depois tem uma disputa por cima, que ele acaba até tendo um contato com o zagueiro do Noroeste, e a bola sobra pro Thales acabar né, girando ali, conseguindo um belo gol até, porque ele gira muito rápido, né? Coloca a bola no canto do goleiro. Então, assim, é um gol da juventude, como o Elton colocou muito bem, né? Um gol dessa juventude do Palmeiras, né? Que 2 jogadores que estão tendo a oportunidade agora de jogar, né? E essa ideia do Abel eu acho bem interessante, de você colocar experiência e juventude em 2 jogos na sequência. Então, assim, são times que não se repetiram, mas que possuíram jogadores considerados titulares no primeiro jogo contra a Portuguesa e hoje também, né? Tem jogadores que a gente imagina que a junção que será feita desse Palmeiras para o time base, time principal. Mas é isso, é um jogador, Benedetti na questão, por exemplo, é um jogador que entregou bem, acho que é um jogador que deu conta do recado, que conseguiu fazer uma boa dupla de zaga no jogo de hoje com o Gustavo Gomes. Acho que o Gustavo teve até um pouco mais de dificuldade do que o próprio Benedetti dentro da partida e conseguiram, acho que, entregar o que o Abel se esperava deles. E um destaque também para o Facundo Torres. Acho que a gente pode falar sobre ele. Vamos nele, começa aí, Fabio. Não, porque... Antes disso, sobre o Benedetti, importante, é claro que é muito pequeno o recorte, um jogo, ele
tinha entrado no segundo tempo contra a Portuguesa, mas que ele apareça bem, a gente vai torcer para que isso se confirme nas próximas partidas, é fundamental no momento em que sai o Vitor Reis. Exatamente. Outro jovem zagueiro revelado na base do Palmeiras. Lembrando que já tem o Naves lá, que nesse momento está na frente da fila, o Benedetti, mas o Palmeiras hoje tem os considerados titulares, Gustavo Gomes e Murilo, e os reservas, enquanto não chega ninguém. O Abel falou que quer a contratação de alguém, mas hoje são o Naves e o Benedetti. O Benedetti ainda é muito jovem, mas já é uma esperança de reposição para a saída do Vitor Reis. E quanto ao Thales, que fez o gol, é importante para ele, porque provavelmente o Rony vai embora, o Palmeiras está contratando muita gente, mas não para dentro da área, e o jogador de área tem que fazer isso aí que ele fez. Ele não foi tão bem no jogo contra a Portuguesa, quando ele foi titular, mas hoje ele entrou e logo depois já fez o gol. E você, o que você achou, hein? O que você achou aí desse não sucesso do Verdão nesse jogo aí? Tá bom demais esse empate aí contra o Poçante Noroeste, na casa do Noroeste, hein? Eu tô aqui me preocupando aqui se eu não tô falando Novo Horizontino, né? Porque a gente já vai falar Noroeste, acaba falando Novo Horizontino. Se eu cometer essa gafe, ou se eu cometi essa gafe, pode ficar à vontade para me corrigir aqui nos comentários. Agora eu vou falar uma coisa para você. O Endrick meteu o gol até de calcanhar, pelo Real Madrid. Você viu os gols que o Endrick fez? Caramba. Arrebentou a boca do balão, meteu 2 gols e decidiu, hein? Tá jogando fino. Pena que o Gabriel Jesus se machucou lá pelo Arsenal e tá fora da temporada, né? Em breve, quem vai estar chegando por lá na Inglaterra é o Estevão. Vai estar defendendo o Chelsea, tá? Mas isso depois do Mundial, da Copa do Mundo, na verdade. Vamos chamar pelo nome que tem, né? Da Copa do Mundo de Clube, que a FIFA organizará nos States a partir aí de junho deste mesmo ano que estou aqui a gravar, a falar para você. Mais um vídeo tá chegando, é só tu clicar aqui, tá? Vejo você lá. Avante, palestra!